Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de matemática e hoje nós vamos trazer para vocês um assunto ainda não abordado, tá certo? Números primos. O que é um número primo? Para que ele serve? A gente vai perceber que ele tem uma relação muito forte com o conteúdo que a gente acabou de estudar em matemática nas aulas anteriores. Em aulas anteriores, antes da gente dar espaço ao Setembro Amarelo, né, antes da gente ter aquela conversa com a psicóloga, que por sinal foi muito boa, a gente estava estudando divisão, né, critérios de divisibilidade. A gente viu quando o número era possível dividir por 2, por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? E aí a gente percebeu que para cada número eu tenho um critério, né, ou uma regra específica para me ajudar a identificar quando aquele número, né, é divisível por outro ou não, tá certo? Depois de nós termos feito esses estudos, nós vamos entrar aqui nesse assunto, números primos, tá? Acompanhe a leitura comigo, tá certo? E lembrando que logo após esta aula, vocês terão que resolver uma atividade onde você estará registrando a sua frequência e estará também pontuando. Lembre-se disso, tá? Cada aula que você participa, você resiste aproximadamente aí um ponto, tá bom? Então, acompanhe essa aula aqui com a gente. O que são números primos, né? Os números primos são aqueles que apresentam apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Eles fazem parte do conjunto dos números naturais. Olha só, vamos aqui recapitular algumas informações importantes. Aqui falou que os números primos pertencem ao conjunto dos números naturais. Vocês lembram que lá no início do ano a gente estudou números naturais e vimos que são aqueles números que servem para contar. É os números do dia a dia, tá? Que serve para registrar quantidade, tá bom? Então, ele inicia lá no zero e vai ao infinito, tá bom? Então, qualquer número que eu utilizo para contar, para representar uma quantidade, é dito número natural. E dentro do conjunto de números naturais, nós vamos ter esses números primos, tá bom? E o que é um número primo? É um número que só tem dois divisores, que é o 1 e o próprio número, tá? Isso aqui é a regra mais importante e a mais clara de definição de um número primo que você pode assimilar nesse momento, tá? O número primo será aquele número que ele só tiver dois divisores. Como assim, professor? Vamos aqui a um teste. A gente pega, por exemplo, o número 10. Quantas vezes, por quantos números diferentes você consegue dividir o número 10? Você pega o número 10, 10 já para dividir para 1? Claro, lógico que dá, né? 10 dividido para 1, 10. Então, a gente já tem um divisor. 10, pessoal, dá para dividir para 2? Dá? Sim ou não? A resposta é sim. 10 dividido para 2, quanto é 10 dividido para 2? Isso mesmo, 5, né? Então, nós já temos dois divisores, ok? 10 já para dividir para quem mais? Por 5, né? Já forma três divisores, fazer assim que é melhor. Três divisores. E 10 também dá para dividir para 10, porque 10 para 10 são 10 dividido para 10 são 1. Então, a gente percebe que o número 10 ele tem quatro divisores. A gente viu que é o 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Esse número, como ele dá para ser dividido várias vezes, ele é dito número composto, tá? Agora, números que não são compostos, automaticamente, eles são primos, que é quando você não consegue dividir aquele número por mais de duas vezes, tá certo? Que é o caso, por exemplo, do número 5. Vamos aqui tentar dividir o 5 e vamos verificar se ele é número composto ou se ele é primo. Olha só.
O número 5, eu vou conseguir dividir ele pelo 1, tá? Porque 5 dividido para 1 é quanto, pessoal? 5 para 1 é 5, tá? Agora, eu consigo dividir 5 para 2? Não consigo, vai sobrar, né? 5 dividido para 3 dá? Não dá. 5 dividido para 4 dá? Também não dá. 5 dividido para 5 dá 1. Então, eu só achei dois divisores. Primeiro, eu vi que 5 dá para dividir para 1. E, aliás, é importante você perceber que qualquer número natural é possível se dividir por 1, tá? Qualquer número dá para dividir para 1, né? Porque o resultado vai ser aquele próprio número. E eu consigo dividir por ele mesmo, ou seja, pelo próprio 5. Então, o número 5 ele só tem dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Todas as vezes que isso acontecer, nós dizemos que estamos trabalhando com um número primo, galera. Então, eu espero que tenha ficado claro. Número primos vai ser recorrente, vai ser sempre que eu encontrar um número que ele só tenha dois divisores, que é o 1 e esse próprio número. Vamos mais aqui um exemplo? Se você pega o número 6, eu consigo dividir ele mais de duas vezes? 6 já pode dividir para 1, 6 já pode dividir para 2, 6 já pode dividir para 3 e 6 já pode dividir para 4. Então, ele é o quê? Composto, porque eu consegui dividir ele 4 vezes, tá? Já o 7, eu só consigo dividir 7 para 1 e eu só consigo dividir 7 para 7. Então, ele só tem dois divisores. Já que ele só tem dois divisores, é um número primo, galera. Beleza? Então, a diferença de composto para primo está aí. O composto ele vai ter mais de dois divisores. E aí você pode colocar na cabeça o seguinte. É muito fácil. Número primo é todo número ímpar, negativo, tá? Nem todo número ímpar é primo, tá? E a gente pode perceber isso já reforçando essa parte aqui. Por exemplo, o número 2, ele só tem dois divisores. 2 dá para dividir para 1 e 2 dá para dividir para 2. Né? Então, o número 2 tem dois divisores, e se ele só tem dois divisores, logo ele é primo, é um número primo, tá? E ele não é ímpar, é par. Agora, vale ressaltar que o número 2 é o único número primo que é também par, tá certo? O 2 é o único número que, além de ser primo, é par. Todos os demais números pares são compostos, tá bom? Agora, é inocência pensar que qualquer número primo será ímpar. Aliás, que todo número ímpar será primo, tá? Nem todo número ímpar será primo. Quer ver um exemplo? O número 9, ele é ímpar, né? Todos nós sabemos que o número 9, ele é ímpar. Mas será que por ser ímpar, ele também é primo? E a resposta para vocês é não, tá? Porque quando a gente começa a dividir o número 9, olha só o que vai acontecer. 9 eu consigo dividir para 1, galera. 9 eu consigo dividir para 3, então já são dois divisores. E 9 eu consigo dividir para 9. Então, eu consegui dividir o 9. Ó. Acompanhe comigo. Por 1, por 3 e pelo próprio 9. São três divisores. Qualquer número que divida mais do que duas vezes, ele será dito composto, tá? Então, você percebe aí que o número 9, ele é um número ímpar, mas não significa dizer que por ele ser ímpar, ele é primo, tá bom? Vamos continuar aqui. Por exemplo, o número 2 é o número primo, pois só é divisível por 1, né? Que a gente já acabou de ver isso aqui, tá? É divisível por 1 e por ele mesmo, ok? Quando o número apresenta mais de
de dois divisores, eles são chamados de números compostos e pode ser escrito como um produto de números primos. Por exemplo, 6 não é um número primo, tá? Por que ele não é um número primo 6? A gente viu ainda agora. Porque 6 eu consigo dividir ele algumas vezes, né? Mais do que 2 vezes. A gente consegue dividir 4 vezes, né? Eu consigo dividir o 6 para 1, para 2, para 3 e para o próprio 6. Então, ele é composto porque ele se divide em mais do que 2 possibilidades de divisão, tá bom? É um número composto, já que tem mais de 2 divisores. 1, 2, 3, o próprio 6, tá? É escrito como produto de dois números primos. 2 vezes 3 são 6. E aqui vem algumas coisas extremamente importantes. Uns detalhezinhos que é uma espécie de lembretes de apoio para que vocês identifiquem com clareza o que é um número primo. O número 1 não é o número primo. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Você diz assim, um número ele tem que ser bem pouquinho dividido e aí ele vai ser primo. Isso é meia verdade, tá? Ou meia mentira, porque é o seguinte, o número 1, ele não é primo porque ele só tem um único divisor. E a gente acabou de ver que para ser número primo, ele tem que ter dois divisores, que é o número 1 e o próprio número, tá? Só que o que acontece? O número 1, ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Você consegue dividir o 1 por outro número fora ele? Não. 1 só dá para dividir para 1. Por exemplo, um celular para você assistir a aula, como é que você divide com outra pessoa? A não ser que você esteja ali brigando assim, puxando o celular, né? Chega, me dá para cá, deixa eu ver, deixa eu ver. Mas um celular só dá para uma pessoa, né? Pelo menos por vez. Pode até ser que outra pessoa utilize esse celular, mas será uma pessoa de cada vez, não é isso? Então, o que acontece? Um só dá para dividir para um. Não tem outro divisor. E por isso, ele não pode ser considerado número primo. O número 2 é o menor número primo e também o único que é par. Está vendo aqui esse segundo ponto, pessoal? Muito importante. O número 2 é o único número par, tá certo? Que é primo. E também é o menor número primo existente. Tá certo? Terceiro ponto. O número 5 é o único número primo terminado em 5. Então, você não vai achar aí outros números primos terminados em 5. Tá bom, pessoal? E os demais números primos são ímpares, né? Os demais. E terminam com os algarismos 1, 3, 7 e 9. Tá bom? Galera, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar uma atividade, né, lá no nosso grupo de WhatsApp. Vocês vão clicar nos links, tá bom? Primeiro link, você vai estar assistindo esse vídeo, né, que você deve estar vendo agora. O segundo link será a nossa atividade, né, que você vai registrar a sua frequência e também vai estar respondendo 5 questões simples, 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 só de marcar com muita tranquilidade. Você já vai pontuar aí, né? E já vai estar registrando pelo menos um pontinho, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição no nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Para esclarecer eventuais dúvidas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.